E aí galera, Igor aí de novo. Então eu queria falar um pouco sobre Blade Skills, né? São os skills de classe que eu mais gosto, né? Eu sou 2H, né? Espada de duas mãos. E eu queria comentar mais sobre ela, não é uma questão de build, tá? É mais comentar mesmo sobre a classe de skills. E eu acho ela uma classe bem completa, e acho que com o que eu falar aqui vai dar para a galera ter uma ideia de como faz um 2H ou alguns skills aí de 1H. Fora que depois eu vou passar alguns combos, tá? Tanto para a galera que está começando, que não chegou ainda no nível 150, ainda está no Tier 3, quanto para a galera que já tem o Tier 4, né? Que é além dos 150. E depois para a galera que tem aí o Tier 5, tá? Então vamos lá, vai ser uma explicação meio rápida, assim, meio básica. Eu tenho todos eles praticamente nível 10, tá? O Astute, o Hard Hit e o Sonic Blade eu tenho ele em Stargen nível 10, então eles estão nível 10. Esse aqui é o único que eu não tenho nível 10, beleza? Então vou começar de cima para baixo. O Hard Hit ele é muito bom, tá? A gente usa para dar flint, é o único skill que dá flint. Ele dá 100% de flint se você estiver usando espada de uma mão e dá 50% de flint se você estiver usando espadas de duas mãos. Então, vai ser o skill de break que você tem, tá? O Astute, cara, esse skill aqui ele é muito bom. Ele te dá um buff que aumenta a critical rate, tá? E nesse jogo, critical rate é muito importante. Para a espada de uma mão, ele dá só 25 de critical rate. E para a espada de duas mãos, ele dá o dobro. Ele dá 50 de critical rate. Então, só esse buff durante 10 segundos, tá? A partir do nível 6, ele vale por 10 segundos. Você já ganha um buff de crítico. Ele já ganha um buff de crítico. E é bom porque tem builds que não são boas para critical rate. O próximo é o Trigger Slash, tá? Ele vai ser bom para aumentar seu MPR. Então, quando você usa ele, você ganha um buff de MPR e ainda aumenta a motion speed da próxima skill. Então, dá para você usar para as duas coisas. Tanto para motion speed quanto para a MPR. Ele vai te dar, se eu não me engano, 20 de MPR no nível 10, tá bom? E depois do nível 6 ele começa a custar 200 em vez de 300. Ele tem esse Perfect Aim com espada de uma mão. Daí você fala, mas o que é isso? Significa que ele nunca dá miss e ele nem dá guard, nem graze, nem nada. A única coisa que acontece de errar, skills que tem isso aqui, é evade, tá? Do resto, não vai dar graze, não vai dar miss, tá? É isso que significa perfect eye. E daí para espada de duas mãos é só aumento de dano. Rampage aumenta a MPR e um pouco do seu ataque normal. Então ele vai te dar 25 de MPR e ele tem, se você estiver usando espada de duas mãos, um dano final. Então o Rampage, ele é o skill, cara, que vai te dar dano quando você ainda é Tier 3, você não chegou no 150 ainda. Então esse é o principal skill de dano. Você vai ficar batendo, quando chega no último, né, ele tem 10 cargas, na última carga ele solta esse skill que causa um dano. Então ele é o principal. Vamos aqui, cara, no Shutout, que tem gente que não gosta de usar. Esse skill, ele dá... se o bicho tiver com Flint, Tumble e Stun, ele vai dar... como é que fala? Bleed no oponente. O que é Bleed? Bleed faz o oponente não poder dar ataque físico. Às vezes é bom, se você tiver um boss que ele tem um ataque físico que causa muito dano, ou um boss que só dá ataque físico, você consegue cancelar quase todos os ataques dele se ele tiver com sangramento, né? Bleed. Tá aí um skill que aumenta com Dex. Eu já vou comentar a questão da Dex para espada de uma mão. Para dual aí, agilidade. E para espada de duas mãos, ele vai aumentar um pouco o power com alguma outra coisa aqui. Mas tem uma coisa importante do shutout que não é falado, tá?
quando você estiver usando espada de uma mão, ele aumenta o... Tem alguém me dando tchau ali, eu não vou poder responder. Quando você está usando espada de uma mão, ele e o bicho tiver recebido flint, stun ou tumble, ou seja, ele vai receber um break, e você dá o shutout com espada de uma mão, ele aumenta o physical pierce. Então esse skill é o único skill dessa classe de skills onde você tem physical pierce com espada de uma mão somente. Só que o physical pierce que você tem, ele é feito vezes 4, tá bom? Então se você tiver 20 de physical pierce e dá o shutout num bicho que acabou de tomar flint, stun ou tumble, o seu physical pierce vai ser 4 vezes esse valor, entendeu? Então se você tiver 20 vai ser 100% de physical pierce. Eu fiz testes e realmente é isso mesmo, tá? Então tá aí, para boss que tem muita defesa, dá para usar o shutout. Só lembra de dar que o dano dele só é efetivo quando o bicho tomou flint, tumble e stun, tá? Eu acho isso muito importante, que eu descobri recentemente e realmente é muito bom. O Meteor Breaker, ele dá dizzy, faz com que o oponente não possa dar guard e ainda te deixa invencível durante a animação, tá bom? Então o dano aumenta com Dex, tem mais dá 100% de dizzy se você estiver usando espada de uma mão. E para espada de duas mãos o dano é maior e depende do STR, tá? O Lunar Slash, ele vai dar fatigue, se eu não me engano, ele reduz como é que fala? A estabilidade do oponente por 2, tá? E toda vez que você solta esse skill, ele ganha um marcador, tá? Que vai dar um dano adicional. E daí, se eu não me engano, pelo que eu dei uma olhada lá nas descrições, quando você usa espada de duas mãos, ele tem um outro dano adicional, tá? Com um critical rate de 100%. E se você estiver usando espada de uma mão ou normal, o dano do segundo ataque, ele dá 3 ataques. O dano do segundo ataque aumenta. Então esse skill aqui ele é muito bom para classes, tá? Que tem STR e inteligência, porque o segundo dano a inteligência influencia, tá bom? Então, por exemplo, o Magic Warrior, esse skill é bom. Mas até para 2H mesmo, eu uso ele. O Sonic Blade é um skill em área, tá? Então, e ainda quando você solta ele, você ganha um buff que aumenta a taxa de crítico. Então chega a ser 100%, tá? Então ele é um skill em área bem de boa para jogar. Eu uso ele para upar meus personagens, como eu tenho Stargen, eu uso ele para upar meus personagens que são mais fracos. O Spiral Air, eu não uso, mas ele te dá um buff de crítico damage, tá vendo? Que, se eu não me engano, se você estiver usando espada de uma mão, aumenta 15 de critical rate e espada de duas mãos 10. Algo nesse sentido. Tá, ó. O espada de uma mão ele tem um maior efeito, mas eu não uso. Mas é um skill que ele te dá um buff de crítico damage. O Sword Tempest, ele é um buff que eu uso para farm, né, para dar dano em área. Olha lá, o dano depende de index. E para duas mãos STR. E é isso, é praticamente para farm. Buster Blade, cara, ele é interessante que ele é o único skill de longe dessa classe, de long range. Ele vai te dar vários efeitos. Ele é long range e ele vai te dar um buffzinho. Esse buff vai aumentar o weapon attack, se eu não me engano, acho que é 20% do weapon attack. E ele vai curar sua vida, tá bom? E ele tem efeitos com várias armas. Se for com espada de uma mão, aumenta com Dex. E a quantidade também depende da quantidade de vitalidade que você tem. Então, Dex e Vit, tá? Espada de dual. Você pode se curar, né, mais do que 1000, dependendo de quanto você tem de Vit. Se eu não me engano, a cura é o dobro da vitalidade. Então, se você tem 200 de Vit, você vai curar 400. Então, seria 1400.
Espada de duas mãos, o dano é com STR. E com escudo, o dano é base, a quantidade de weapon attack que aumenta e a estabilidade, minto. A quantidade de weapon attack e de cura depende do shield, então depende de quanto do seu shield defende e do refino dele. Se eu não me engano, se você estiver usando espada de uma mão e shield, você chega a ter 25% de weapon attack aumentado, tá bom? O Aura Blade, então normalmente ele vai te dar 1.2, 20% a mais de dano na próxima skill, fora que ela por si só já dá skill, e ela garante adicional melee, tá? Ela tem um buffinho que dá esse efeito de adicional melee. Quando estiver usando espada de uma mão, o buff vai durar mais, e toda vez que você usa Buster Blade, o buff dela, que dá o adicional melee, ele vai ganhar 10 segundos a mais. Então dá pra fazer um combinho aí dela com Aura Buster Blade, né? Com o Dual, ele, ao invés de aumentar 20%, ele só aumenta 10%. E com espada de duas mãos, o adicional melee, em vez de ser 100% que você ganha só 50%. Só que ele aumenta 30% de dano da próxima skill usando espada de duas mãos. Então ele é mais efetivo com espada de duas mãos. Beleza? Agora que essa parte de baixo aqui são os buffs, tá? Então o primeiro é um passivo que, se você estiver usando espada de uma mão, espada de duas mãos, ele vai aumentar seu ataque. E se eu não me engano, o weapon ataque. Eu acho que o ataque é 3% e o weapon ataque é 10%. Tá no nível 10. O Kick Slash aumenta attack speed. Não é muito, é pouco. Se eu não me engano, no nível 10 é 10% de attack speed e 100 de attack speed. Se você estiver usando essas espadas aí. Esse aqui ele é muito bom. Sword Technics, ele aumenta no nível 10 20% do dano de qualquer skill dessa classe. Então é 20% a mais de dano em qualquer skill dessa classe aqui. Warcry, se eu não me engano, ele aumenta 10% de ataque, acho que é isso. E se estiver usando espada de duas mãos é 15. Só lembra que a espada de uma mão, a duração do buff é maior. Tá? Mas o objetivo dele aqui é realmente aumentar ataque. O Berserker, ele faz várias coisas boas e coisas ruins. As coisas boas, aumenta seu normal ataque, aumenta seu attack speed, ele aumenta 1000 e ainda dobra, se eu não me engano é 100%, e ainda te dá 1000. Ele aumenta critical rate, é o segundo buff aqui da classe que dá critical rate. Ele vai te dar 25% de critical rate, tá? Se você estiver usando qualquer arma, e vai te dar 50% de critical rate se você estiver usando espada de duas mãos. Tá? Essas são as coisas boas dele. As coisas ruins, ele vai diminuir estabilidade, que diminui dano, defesa e defesa mágica. Tá bom? Mas eu já vou comentar um pouco mais sobre ele, que eu acho importante. Se você estiver usando espada de uma mão, essa estabilidade que ele reduz é menor, tá? Tudo é menor. E de espada de duas mãos, então você vai ter o dobro de critical rate, que é 50%, e ele também vai reduzir essa penalidade de estabilidade. Tá? Então agora vamos comentar um pouco sobre ele. É assim, gente. Por mais que... Primeiro que ele só é ruim para quem não usa nem espada, nem espada de uma mão, nem espada de duas mãos, porque daí a estabilidade realmente reduz muito. Mas se você estiver usando espada de uma mão, de duas mãos, ela não reduz bastante, reduz só um pouquinho. Por mais que a estabilidade reduz seu dano, ainda eu já fiz vários testes, né? Eu já entrei em grupos de discussão, já provamos que mesmo que ele reduza a estabilidade e reduza o dano, a velocidade que ele aumenta e a taxa de crítico, tá? Compensa. Porque se você ganha 50% de crítico só no buff, você não precisa pôr crítico, por exemplo, na sua arma. Entendeu? Daí você pode pôr algum status na sua arma que aumenta dano, como crítico damage, ou próprio STR, ou ataque mesmo. Porcentagem de ataque. Tá bom? E o attack speed, ele aumenta tudo. Ele aumenta a sua velocidade, que vai recuperar sua mana mais rápido. Com mana você vai soltar mais skills. Então eu já fiz vários testes, tá? E em vários boss diferentes. E realmente, com esse buff eu mato mais rápido do que sem. Mesmo que meu dano é menor, entendeu? Porque eu sou mais rápido. E lembra que DPS é dano por segundo, é dano pelo tempo.
Então o Berserker ele faz você ser mais DPS do que sem ele, tá bom? Então esse skill aqui, ele, na minha opinião, você é obrigado a ter ele se você tiver espada de 2 mãos pelo menos. O Gladiate, cara, ele é um buff que custa 0 e ele dura 10 segundos. O objetivo dele nessa classe é recuperar mana, tá? Deixa eu ver se tem alguma coisa. Aqui só vai falar a quantidade de mana que você ganha dependendo da arma. Mas é assim, se você não tomar dano, você cura 100 de MP a cada 10 segundos. Se você tomar dano, você você recupera sua MP, como se você, tipo assim, além de você ter a MPR batendo, você tem a MPR recebendo dano, tá bom? É assim que funciona. E ele reduz um pouco o dano, é bem pouco, ele reduz 10%, eu acho que só se você tiver com dual ou 2H que você tem uma redução maior, que é o dobro, que é 20%. Mas com espada de uma mão é onde você tem a maior quantidade de MP que você recupera, entendeu? Então é uma troca. A espada de uma mão, ele recupera, você previne menos dano, mas recupera mais mana. E espada dual, espada de 2 mãos, você toma menos dano, né? Porque ele segura mais. Entretanto, você cura menos mana, mas mesmo assim cura, tá? E esse último aqui, que é o Swift Attack, ele tem que estar nível 10. E ele é um skill que ele dá normal ataque pro rate, tá? Ele é usado principalmente para diminuir o custo do MP da próxima skill. Então ele é como se fosse um Magic Impact, tá? Só que ele custa 300. Para dual ele é exatamente um Magic Impact, porque ele vai custar só 200 e ainda tem chance de causar Tumble, tá? Eu acho ele viável para essa classe porque você gasta só 10 pontos de skill para ter um skill aí que reduz o custo pela metade. Se você fosse pegar de outra classe, você iria gastar no mínimo aí uns 25, 27 pontos de skill. Então é mais do que, é quase o triplo do custo que você iria gastar aqui, tá bom? Então agora só um comentário geral sobre elas, agora que eu expliquei o que cada uma faz. Então, ó, o Hard Hit vai ser o seu skill de break, tá? Ele vai dar flint. Para crítico, você tem o Astute, que dá 5, se você estiver usando espada de 2 mãos, ele dá 50%, e o Berserker dá 50%, os dois juntos. Só os buffs deles, ao mesmo tempo, dá 100% de CR. Para a MPR, que é o jeito que você vai voltar mana, né? Batendo nos bichos. Ataque MP Recover. Você vai usar o Trigger Slash e vai usar o Rampage. Para farm, você pode usar o Sonic Blade e o Sword Tempest. Tá? Para dano, esse cara aumenta dano um pouquinho, mas é para os ataques normais. Esse aqui é um buff de dano. Esse é um passivo de dano. E esse é um passivo de dano. Esse aqui também, ele aumenta dano, mas é do ataque normal. Tá bom? Então é esse e esse aqui que são de dano. Ah, Matheus, e skill para causar dano? Skill para causar dano, você tem esse que lembra que com espada de uma mão tem Physical Pierce, vezes 4. Tá? Com espada de uma mão, espada de 2 mãos ele não tem Physical Pierce. Esse aqui dá para dar dano nele. Antigamente a turma só usava ele. Esse aqui é dano à distância. Esse aqui é dano. E esse aqui é dano. Então esses 5 aqui, ó, você dá dano com eles. Tá bom? Outra coisa que eu quero falar é, você viu a quantidade de skills que causam dano com Dex quando você estiver usando espada de uma mão. Então se você é um cara que está fazendo um cavaleiro, tá? Se você, vamos supor que você quer usar vitalidade, só que você daí está em dúvida se você vai usar Dex ou STR. Compensa por Dex, tá bom? Por quê? Porque o peso do STR e do Dex no dano, no ataque, no valor do ataque é o mesmo. Daí as pessoas vão falar, ah, mas STR aumenta um pouco de velocidade e aumenta crítico damage. Legal pro STR. Só que o Dex, ele aumenta estabilidade, o que aumenta dano também. Menor chance de dar graze. E fora isso, você viu a quantidade de skills aqui que preferem Dex quando você está usando espada de uma mão. Então pensem bem quando você estiver usando espada de uma mão, se você vai colocar STR ou Dex
como seu principal skill de dano, principal status de dano, tá bom? E agora, por último, uns combinhos aí para vocês, tá? Aqui já tinha alguns pré-prontos, deixa eu só tirar aqui. Então vamos supor aqui que o primeiro combo aqui é o combo base para quem ainda está no Tier 3. Para o Tier 3 eu aconselho começar com Astute, pegar o Rampage, que é o skill que vai dar dano, com Save. Ele vai economizar 5 skills de... Ó, o Save ele economiza 5, porque o custo dessa skill é 500, então ele vai economizar 500. Esse custa 300, então vou por Swift, e esse custa 200, que eu vou por Swift. Então, esse skill ele vai guardar 500 e esses outros dois custa 500. Então, o combo inteiro vai custar só o custo do Astute. Esse primeiro skill é para crítico, esse é para dar dano e dar MPR, esse é para aumentar seu ataque e esse é para aumentar MPR. E é um combinho até que rápido, tá bom? Então, se você está no Tier 3, usa ele para recuperar sua mana e sempre ficar estável, tá? Você pode ficar spamando esse combo, porque enquanto você tiver com o Rampage, ele faz só a animação do Astute e para, tá bom? Então, esse aqui é o combo para quem tem Tier 3. Só ele, não tem nenhum outro combo. Ah, agora eu já cheguei no 150, tem como melhorar? Tem, daí você vai adicionar o Berserker com save, aqui vai vir com consecutive, esse aqui com consecutive. Pronto, ficou aqui. Qual é a diferença desse com o Tier 3? É que esse é um combo mais elaborado. Você tem crítico aqui, você tem crítico aqui, você tem ataque speed aqui, você tem a MPR aqui, aumento de dano aqui, a MPR aqui. Então ele ficou um combo bem mais robusto. Além de que se você quiser ainda mais, vamos supor, esse aqui é a versão mais rápida dele. Se você quiser, você pode trocar aqui por Bloodsucker, fazendo com que toda vez que você soltar esse combo, você se cure. E ainda o Bloodsucker ele gera um buff que aumenta seu dano. Então ele fica mais lento, mas ele aumenta seu dano além de te curar. Beleza? Então eu tô aqui no Tier 5, vamos fazer um combo para dano. Combo para dano é isso aqui, ó. Swift Attack, Meteor com Smite, e daí você pode escolher se você quer usar Astute com Consecutive para ter o buffinho de crítico, ou se você quer usar o Trigger Slash com Consecutive para ter a MPR. Aí vai de você, tá? Bom, agora vamos supor que você tem o Tier 5, né? Novos skills. Como que ficaria? Eu abriria, pelo menos é o que eu faço, né? Eu uso Aura Blade, que vai aumentar o dano da próxima skill. A próxima skill eu gosto de usar Lunar Slash. Opa! Cadê aqui? Aura Blade. Aqui, ó. Nesse aqui eu gosto de usar Lunar Slash. E aí vem o mesmo caso. Você pode usar Trigger Slash para aumentar seu MPR. Ou, deixa eu só vir aqui, Astute para você ter um buffinho de crítico, para ter 50% de crítico se você estiver usando espada de duas mãos. Então eu uso esse combo aqui. Bom, então com isso, galera, eu fiz os combos só com skills da classe, mostrei a classe, mostrei várias coisas interessantes da classe. É uma classe bem completa, eu não me arrependo de ter quase todos nível 10. Eu sinto que meu personagem ele é muito forte por causa disso, tá? Então eu só queria realmente apresentar essa classe por achar que ela é muito boa mesmo, muito completa, tá bom? Então espero que esse vídeo tenha sido útil para quem quer começar aí com 2H, espada de uma mão. Se for usar a espada de uma mão e escudo, saber escolher entre Dex e STR, saber quais são as vantagens e as desvantagens de cada um deles. E mostrar alguns combinhos aí que vocês podem fazer, tá bom? Abraço e bom up para todo mundo.